Capítulo 6 A Voz da Ciência Parte 1 O crepúsculo de Las Vegas começava a pintar o céu em tons dramáticos de laranja, roxo e vermelho sangue, um espetáculo que contrastava fortemente com a frieza constante das luzes fluorescentes do laboratório de criminalística. Lá fora, a cidade pulsava com a promessa de mais uma noite de excessos e segredos. Aqui dentro, o zumbido contínuo dos equipamentos de alta tecnologia e o aroma de reagentes químicos eram o testemunho silencioso de que, para a equipe CSI, o trabalho nunca realmente terminava. As horas se fundiam, mas a busca pela verdade, impulsionada pelas evidências, era incessante. Holly Gibbs, a mais nova integrante da equipe, sentia o peso de seu primeiro dia de campo e laboratório. A exaustão física e mental era palpável. Ela havia testemunhado mentiras descaradas, crueldade humana e a frieza implacável com que a ciência desnudava a verdade. Sentada em uma cadeira vazia perto de uma das bancadas principais, ela observava os poucos colegas que ainda restavam no turno. As sombras se alongavam e o ritmo do laboratório diminuía para um balé mais calmo, mas ainda dedicado. Seu olhar se fixou em Jill Grissom, que estava organizando algumas amostras de evidências em um armário de metal, seus movimentos metódicos e precisos, mesmo no final de um longo e exaustivo dia. Grissom era a personificação daquele lugar, o pilar inabalável da busca implacável pela verdade. Seu semblante era o de sempre, calmo, concentrado, quase impassível. Entretanto, Holly sentia que, por trás daquele exterior controlado, havia uma profunda compreensão da complexidade da natureza humana e da dor que muitas vezes encontravam em seu trabalho. A mente de Holly revisitou os eventos do dia. O homem da janela que parecia ter cometido suicídio, mas que foi cruelmente empurrado. A esposa que alegou legítima defesa, mas que, na verdade, havia assassinado o marido e forjado a cena. E o homem do hotel que tentou simular um roubo com uma farsa patética. A inocência que Holly talvez tivesse antes de seu primeiro dia havia sido brutalmente arrancada, substituída por uma compreensão mais sombria, mas também mais nítida do mundo. Uma pergunta que ia além da técnica forense e tocava na essência do trabalho deles, borbulhava em sua mente. Ela sabia que precisava fazer isso, mesmo que parecesse trivial diante da magnitude dos crimes que haviam desvendado. Holly se levantou da cadeira, seus músculos protestando, e caminhou lentamente em direção a Grissom, o som de seus passos suaves ecoando no chão polido. Grissom! Holly disse, sua voz um pouco rouca pelo cansaço, mas com uma sinceridade palpável que a impedia de hesitar. Ela se posicionou a alguns passos dele, o observando. Eu tenho uma pergunta. Por que você faz isso? Por que você é tão dedicado a tudo isso? A todas essas verdades difíceis? A todas essas mentiras que as pessoas contam? Grissom parou o que estava fazendo. O tilintar metálico das evidências sendo guardadas cessou. Ele se virou lentamente. Seus olhos, que ao longo do dia haviam sido tão analíticos e frios, agora demonstravam um toque de melancolia, de uma sabedoria adquirida com anos de imersão na escuridão humana. Ele olhou para Holly, vendo nela talvez uma versão mais jovem de si mesmo, com a mesma idealização que ele provavelmente já tivera um dia. Havia uma curiosidade genuína na pergunta dela, e Grissom reconheceu isso. As evidências não mentem, Gibbs. Grissom respondeu, sua voz mais suave do que o habitual, quase um sussurro que se perdia no zumbido distante do laboratório. Ele gesticulou com a mão enluvada para as amostras que acabara de guardar, para as bancadas cheias de frascos, tubos de ensaio e equipamentos de alta tecnologia. O brilho do aço inoxidável e do vidro reluzia sobre a luz. Os olhos das pessoas podem mentir, as testemunhas podem mentir, até mesmo as vítimas podem mentir. Ele fez uma pequena pausa e Holly sentiu a profundidade de suas palavras. Lembrando-se vividamente do rosto da Sra. Peterson, marcado por lágrimas falsas, e do desespero encenado de Arthur Davis. Mas a ciência... Grissom continuou, seus olhos fixos em um ponto distante,
como se estivesse vendo as verdades invisíveis que a ciência revelava, as histórias que apenas as moléculas e as fibras podiam contar. A ciência é honesta. A ciência é implacável. Ela não tem preconceitos, não tem agendas. Não se importa com quem é rico ou pobre, poderoso ou fraco. Ela não é influenciada por emoções ou preconceitos. Sua voz ganhou um tom de convicção profunda, quase um credo. E é a ciência que dá voz aos que não podem mais falar. As vítimas silenciadas, as histórias que foram distorcidas pela manipulação humana. É a nossa responsabilidade, Gribbs, garantir que a verdade seja revelada. Ele olhou para Holly novamente, sua expressão séria, mas com um toque de desafio implícito. Não importa o quão difícil ela seja, ou o quão feia. Holly Gribbs absorveu cada palavra, cada sílaba. O peso daquelas palavras era tangível. Ela olhou para as amostras de evidências em sacos plásticos, para os microscópios, para as telas dos computadores que mostravam complexas sequências de DNA e padrões de impressões digitais. Ela olhou para os rostos cansados, mas determinados de seus colegas. Catherine, que ainda estava na bancada terminando de revisar relatórios. Nick, que organizava suas câmeras e kits de coleta. Warwick, que finalizava uma última análise de fibra. Ela havia presenciado a frieza do crime e a precisão da ciência, a decepção da mentira e a satisfação amarga da verdade. Aquele dia, seu primeiro dia de verdade, havia sido um batismo de fogo, uma imersão profunda no mundo da investigação criminal, onde a luz e a sombra se entrelaçavam em uma dança eterna. Ela sentia-se pequena diante da magnitude da tarefa, mas também uma crescente onda de propósito. A inocência havia se esvaído, sim, mas algo mais forte, mais resiliente, havia tomado seu lugar. Ela sabia que seu caminho como CSI seria árduo, repleto de desafios e realidades duras. Haveria mais mortes, mais mentiras, mais revelações chocantes. Mas, pela primeira vez, Holly sentiu que havia encontrado seu lugar, um propósito maior que a conectava a algo fundamental na busca pela justiça. O trabalho deles era dar um rosto à verdade, e ela estava pronta para fazer parte disso, um pedaço de evidência de cada vez. O cheiro do laboratório, que no início parecia tão estranho, agora começava a ter um significado diferente, um aroma de justiça. Enquanto Grissom voltava a guardar as evidências, Holly ficou ali, observando. O silêncio do laboratório, antes apenas um vazio, agora parecia preenchido com as vozes das evidências, sussurrando suas histórias, clamando por serem ouvidas. E os cientistas forenses de Las Vegas, eles eram os ouvintes, os tradutores. O dia havia acabado, mas a jornada de Holly Gribbs como uma voz da ciência estava apenas começando. Ela sentiu uma profunda e silenciosa determinação. Capítulo 6. A Voz da Ciência, Parte 2. A noite se aprofundava em Las Vegas, e o laboratório de criminalística, embora menos frenético, mantinha sua essência inalterada. O cheiro de metal frio, reagentes e odores residuais de evidências persistia, um lembrete constante dos dramas humanos que ali se desdobravam. Holly Gribbs, após seu batismo de fogo, estava sentada, absorvendo a conversa com Grissom, as palavras dele ecoando em sua mente. Ela observava a equipe que restava, cada um imerso em suas tarefas finais, o cansaço visível, mas a dedicação inabalável. Catherine Willows, por exemplo, estava na bancada, revisando o relatório final do caso Peterson. Seus olhos percorriam as linhas de texto, confirmando cada dado, cada conclusão. A voz dela havia sido a de quem desmascara uma mentira fria e calculada, e agora ela sentia o peso da justiça se aproximando para a senhora Peterson. O clique suave do mouse de Catherine preenchia o espaço. Ela se inclinou, seus cabelos ruivos caindo sobre o ombro, e ajustou os óculos, verificando novamente a cadeia de custódia das evidências. Cada item, desde a arma não engatilhada até as amostras de DNA, estava devidamente registrado, imaculado, irrefutável.
Ela havia garantido que a voz de Arthur Peterson, silenciada por sua esposa, seria ouvida através da ciência. Nick Stokes, por sua vez, estava guardando suas câmeras e kits de coleta, limpando as lentes com um pano macio e organizando as ferramentas com precisão. O caso do homem do hotel, Arthur Davis, havia sido uma pequena, mas significativa lição sobre a natureza humana e a facilidade com que alguns tentam manipular a verdade para seu próprio benefício. Nick pensava na desilusão que sentiu ao ver Davis desabar, a farsa desfeita. Para ele, cada caso era uma janela para a psique humana, e esse, embora menor, não era menos revelador. Ele sentia o peso de cada evidência que havia coletado, sabendo que cada amostra representava uma parte da verdade. Warwick Brown, sempre o mais metódico e silencioso, terminava uma última análise de fibras, seu rosto iluminado pelo brilho do microscópio. As fibras azul-cobalto, encontradas na cena do suicídio do homem da janela, seriam cruciais para ligar Lana Delgado ao crime. Ele imprimiu o relatório da análise, o som da impressora rompendo o silêncio por um momento, e o anexou às outras evidências digitais e físicas que haviam sido coletadas. A precisão de Warwick era lendária, e ele sabia que cada detalhe, cada micrômetro de fibra, poderia ser a diferença entre a liberdade e a prisão para um assassino. Ele selou o envelope com as fibras. O som do adesivo grudando era um sinal de conclusão. Holly observava tudo, uma nova consciência despertada em sua mente. Ela havia chegado ao laboratório com expectativas idealizadas, talvez imaginando a investigação criminal como algo saído dos livros, com heróis e vilões claramente definidos. Mas seu primeiro dia havia sido uma explosão de realidades brutais. A morte em si, a frieza da Sra. Peterson, a patética mentira de Arthur Davis. Ela sentia o peso daquele dia em seus ombros, uma exaustão que não era apenas física, mas uma fadiga da alma. Entretanto, em meio a essa exaustão, florescia um novo senso de propósito. A conversa com Grissom havia solidificado algo dentro dela. As palavras dele sobre a imparcialidade da ciência, sua honestidade implacável, ressoavam em seu coração. A ciência não julgava, não tinha preconceitos, não se importava com as classes sociais ou com o status. Ela apenas revelava. E era essa revelação que trazia à tona a verdade, que dava voz aos que haviam sido silenciados. A ideia de ser uma voz para os que não podiam mais falar era poderosa, quase sagrada. Holly se levantou e caminhou em direção à sua própria estação de trabalho, que ainda parecia um pouco vazia e nova. Ela começou a organizar suas poucas evidências, as amostras do caso do hotel, sentindo o peso e a importância de cada uma delas. As luvas, agora removidas e descartadas, carregavam as memórias das texturas do sangue, da frieza do chão da cena do crime. Ela pensou no momento em que havia percebido a marca no pulso de Arthur Davis, o cheiro de cola que ninguém mais parecia ter notado. Aquele pequeno detalhe, aparentemente insignificante, havia sido a chave para desmascarar uma farsa. Foi um momento de clareza, um flash de sua própria intuição e capacidade de observação que, embora incipiente, já se mostrava promissora. Grissom havia visto isso, e isso a encorajava. O laboratório começou a esvaziar-se lentamente. Catherine deu um último olhar para seu relatório, então se aproximou de Holly. "Um dia e tanto, não é, Gribbs?" Catherine disse, um sorriso suave, quase maternal em seu rosto. Não era um sorriso de deboche, mas de compreensão e solidariedade. Holly assentou, um pequeno sorriso cansado surgindo em seus próprios lábios. "Sim, Catherine, um dia e tanto. É diferente do que eu imaginava." "Sempre é", Catherine respondeu com um aceno de cabeça. "O mundo lá fora é muito mais complicado do que os livros nos dizem. Mas é por isso que estamos aqui, para dar sentido ao caos, para fazer as peças se encaixarem, mesmo quando as pessoas tentam escondê-las.
Ela deu um tapinha leve no ombro de Holly. Vai para casa, Gribbs. Descanse. Você mereceu. Amanhã é outro dia e Las Vegas nunca para de produzir segredos. Enquanto Catherine se afastava para pegar suas coisas, Holly olhou para Grissom novamente. Ele estava lá, na mesma posição, parecendo tão incansável quanto no início do dia. Sua figura era um farol de dedicação e um lembrete constante do propósito deles. O laboratório, com sua luz estéril e seu zumbido constante, era um refúgio da cidade lá fora, mas também a sua essência. Ali, a verdade era a única moeda de troca, a única religião. A noite se instalava completamente sobre Las Vegas. Os letreiros neon dos cassinos brilhavam mais fortes, prometendo fortunas e fantasias. Mas em algum lugar em seus becos e quartos de hotel, novos segredos estavam sendo formados. Holly Gribbs, uma nova CSI, sentia uma profunda e silenciosa determinação. O cansaço a envolvia, mas a chama da curiosidade e da justiça havia sido acesa dentro dela. Ela sabia que seu caminho seria longo e desafiador, mas estava pronta. Ela estava pronta para ouvir as vozes silenciosas das evidências e traduzir suas histórias. O seu primeiro dia havia terminado, e sua verdadeira jornada havia apenas começado. A porta do laboratório se fechou suavemente atrás dela, o som quase inaudível no vasto espaço. A cidade continuaria sua dança de luzes e sombras, mas agora com uma nova guardiã da verdade, o pequeno elo na corrente da ciência que nunca se romperia. A jornada pelo primeiro dia de Holly Gribbs como CSI em Las Vegas revela que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para emergir. Através de cada fibra, cada gota de sangue e cada detalhe digital, as evidências se tornam as vozes silenciosas que narram os segredos mais sombrios da natureza humana. Em uma cidade onde as ilusões reinam, a equipe de Jill Grissom atua como o baluarte da realidade, mostrando que, no fim das contas, a ciência é a única testemunha que nunca mente e a bússola que aponta para a justiça.